Estamos tão agradecidos, ó Deus, mais uma vez, por essa grande e rica oportunidade, Pai, de poder chegar aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, aqui nós recebemos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos passar através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, é daqui, Senhor, que nós mudamos de vida, como nós ouvimos esta manhã. É aqui onde nós damos os passos para nós ter esse nascimento, esse novo nascimento, Senhor. Ó Deus, e esse, Senhor, é o único objetivo, meu Pai, de nós chegar aqui neste lugar. Nós não estamos aqui para ser vistos, Senhor, ou para ver, muito embora essas coisas são bom, companheirismo. Aleluia. Mas estamos aqui para reparar nossas vidas com a Tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus. Esse é o principal, Senhor. Aleluia. Senhor, eu não quero andar de qualquer maneira, eu não quero viver de qualquer maneira, eu quero viver de uma maneira, Senhor, que agrada ao Senhor. Sim, Senhor. E a Tua palavra nos ensina a maneira que agrada ao Senhor, sendo obediente a ela, Senhor. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, Pai amado. Ó, nós ouvimos hoje, Pai amado, também, o grande inimigo que eu tenho chama-se Magno, ó Deus. Ele precisa ser dominado por esta palavra. E aqui é onde nós recebemos mais dessa palavra. Sim, é aqui onde nós adquirimos fé, Pai. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a Tua palavra. E nós dominamos, ó Pai bendito, esse homem de fora, Senhor. Ó Deus, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, esta tarde. Que cada culto, que cada trabalho que tivermos aqui, que seja, Senhor, para o nosso proveito. E nos ajuda a estar aqui em espírito, ó Pai bendito. Não deixa nós estar aqui desatentos, pensando nas coisas lá fora. Que possamos nos desligar de tudo quanto é coisa lá fora, Senhor. E ó Deus, nos render ao Senhor nesta hora e receber a Tua palavra em nossas almas, para ser ajudado por Ti. Te pedimos isso, Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan, tudo bem? Tudo bem, irmão Magno, um pouco mais rouco, mas está tudo bem, graças a Deus. E como o irmão orou, que Deus nos ajude a servi-lo como Ele é, né? Verdade. Como Ele deve servir com perfeição. É da maneira que agrada a Ele, né, irmão Ronan? É verdade. Nós viemos aqui, não foi para agradar nós não, né, irmão? É verdade. Nós temos uma maneira correta de ser ajudado, é agradando a Deus, né? Tem o caminho certo. O caminho certo, é. E às vezes, irmão Ronan, a gente pensa que o caminho certo é a nossa cabecinha, né? Isso. E não é, né? O caminho certo é a palavra de Deus, né? É verdade. E cremos que vamos ter um bom tempo, como tivemos hoje de manhã, né, irmão? Uma escola tão rica, né? Nós aprendemos hoje aqui como é que se nasce de novo, né? Tem que ter um pouco de bagunça, né? Isso. Né? Tem que ter, irmão? E essa bagunça faz parte para vir essa nova vida. Bagunça, mas faz parte do novo nascimento, né? Novo nascimento, o pastor comentou sobre Davi, irmão Magno, que Davi, embora sendo homem de Deus, ele teve seus baixos. Exatamente. Né? Mas continuou sendo homem de Deus. Não deixou de ser homem segundo o coração de Deus. Isso. Né? E é assim que devemos continuar. Amém? Cadê nosso irmão João Batista? Ele está aí? Não estou vendo ele aí. Cantava. Hoje nosso trabalho, irmão, é sobre louvor, né? Louvor, o poder do louvor. Né? Poder do louvor. Hoje vai ser muito importante, irmãos. Porque às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, irmão Ronan, e não damos o louvor que Ele merece, né? E no louvor, irmão, aqui no nosso inário, enquanto o irmão João Batista chega, o 342, deixa eu ver, 342, o grande curador. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão desanimar com o hino. Mas aqui, ó... quando a irmã Florença tocava este hino no órgão do tabernáculo em Jacksonville, o Espírito Santo caiu sobre ela, e enquanto saltava, dando glórias a Deus, o órgão seguia tocando sozinho, sem perder uma nota. Então o momento do louvor ele é muito importante, né? Então quer dizer, irmão Ronan, que o louvor trouxe esse poder aí, né? Trouxe esse poder. Aquela atmosfera boa, do piano ficar
piano ficar tocando só enquanto a irmã glorificava, né? Exatamente. Então, irmão, vamos louvar a Deus dessa maneira. Deus habita nos louvores. Deus, né? habita nos meus louvores, verdade. Então vamos cantar, né? Cadê o nosso irmão João Batista? Ele não está aqui, não? Irmão Tiago? Irmão João Batista, vem louvar. Irmão. Enquanto nós falamos desse assunto, irmãos, entrando nesse assunto já do louvor, aqui, olha, vocês sabiam que, irmão Ronan, que houve uma guerra? Irmão Tiago vai nos ajudar aqui. Houve uma guerra lá, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso, irmão Ronan. Houve uma guerra lá em 2 Crônicas. Você sabe como é que eles começaram a vencer a guerra? Louvando. E nós vamos falar mais depois disso, né, irmão Tiago? Vamos cantar, vamos louvar, gente. Vamos entrar no Espírito, vamos buscar Deus de alma. Não adianta você estar aí só com os lábios, mas aquilo não está descendo no coração. Vamos deixar isso descer no coração, para isso trazer diferença, para isso trazer vida para a nossa alma. Vamos lá, irmão Tiago. Amém. Vamos cantar o número 1. Palavras verdadeiras, Santa Cidade, Nova Jerusalém. Ali não haverá maldição contra alguém. Aleluia, solte a sua voz, cante ao Senhor Jesus. Palavras verdadeiras, que João testificou. Cordeiro é sua lâmpada, teus servos servirão, nosso Deus nos ilumina, para sempre reinarão, ali não haverá maldição nem a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. A Santa Cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Não faças nada, porque sou conservo teu, pelas palavras do reino, e adorarás a Deus. Não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Jesus é nossa luz, é nosso governador. Por isso, meus irmãos, olhai, não faças nada, porque aguarda a vida.
na Santa Cidade. Vamos número 2. Há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar da ressurreição. Há uma tumba aberta. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. É o número 2, Edenaro. Ele vive? Ele vive dentro de você, Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de nós.
Graças a Deus, né, irmão Ronan? Nós cremos num Deus vivo, né, irmão Ronan? Deus vivo. Deus vivo, nosso Aleluia. Deus. Aleluias. Então vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé. Irmão Arteno tá bonito ali, ó. Aí, Meliane, como ele tá elegante, hein, Meliane? Eita, Meliane, esse aí logo desce nas águas ali e recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo, hein? Deus abençoe, irmão Arteno. Bom te ver aqui, viu? Vamos lá, Salmo capítulo 34, versículo 1. Salmos. Esse aí seria bom todos juntos, né, irmão? Salmos, capítulo 34. Hoje vamos falar um pouco, irmãos, de um único ministério que vai permanecer, né, irmão? É verdade. Todos os ministérios de diácono vai acabar, de evangelista vai acabar, de pastor vai acabar, mas esse ministério que é o do louvor, ele vai permanecer lá do outro lado, né? Permanece lá na glória. Permanece lá do outro lado. Então vamos lá, vamos ler todos juntos, irmão? Salmo 34, versículo 1. Vamos ler bem forte, bem vivo. Vamos lá? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos mais uma vez. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém. Podemos assentar, meus irmãos, os que nós convidamos para estar aqui: irmã Adna, irmã Noemi, irmã Selmi do lado de cá, irmão Valdinei, irmão Leandro, irmão Abidias, irmão William, desse lado aqui dos homens. Vamos ter aqui hoje um debate, irmão, maravilhoso, sobre esse assunto muito importante, que faz parte do cristianismo, né, irmão? Faz parte do cristianismo, faz parte da adoração, né? Faz parte do culto, faz parte da nossa vida, né? É verdade. A Bíblia fala aqui, irmão Magno, em 1 Samuel 16, 23... um espírito maligno se apoderava de Saul, diz assim: e quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha que coisa, né, irmão? Tá vendo, irmão? Como o espírito maligno sai. E a Bíblia, pastor Dalto pregou hoje de manhãzinha cedo, que Deus está no meio dos louvores, né? Habita no meio dos louvores. Agora nós vamos pegar nossas Bíblias aí, antes de começar com os irmãos, vamos lá como é que eles venceram a batalha. Está lá em 2 Crônicas, pega aí na sua Bíblia, 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Antes mesmo de nós começar aqui com os irmãos, o debate, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 a seguir. Olha só, irmão, como é que eles venceram uma batalha, irmão? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Você pode ler, você está hoje com dificuldade, mas pode ler para nós, irmão? E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Pode mais, irmão. E ao tempo em que se começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha só, viu, irmão? Como é importante nesse ministério do louvor. Essa foi a maneira que eles venceram lá, que foi aconselhado eles fazer. Estava lá na guerra, foi aconselhado a louvar, e depois começaram a louvar, desbarataram o inimigo. E quando um louvor vem ungido, né, irmão Ronan? Verdade. Desbarata mesmo, né? Vamos começar aqui com o irmão Valdinei. O Valdinei, quando eu conheci essa mensagem, um dos primeiros discos que eu ouvi foi da família cristã, naquela época ainda aquelas discão, assim, e a família cristã ainda continua, né? Só mudando de, né? Fala um pouquinho, irmão Valdinei, o que representa o louvor para o irmão, o que isso representa para as pessoas que adoram no Espírito, né? E também o perigo que traz de entrar na música errada, algo desse sentido.
Boa tarde para todos. Eu não estou muito bem, estou com muita garganta inflamada, mas eu vou ver se eu consigo falar. O louvor significa para mim algo muito importante e creio que para todos os irmãos também. Mas tem aqui, eu até anotei aqui, há uma diferença entre cantar e louvar. Eu só vou ler um trechinho aqui para depois eu continuar, tá bom? Sim, muitas pessoas pensam que não há diferença, porém é fácil identificar que estes são dois elementos distintos. Cantar significa expor uma ideia ou um sentimento através da letra e melodia. É o simples ato de dar ritmo a algo, uma frase, onde o cantor sente motivador, emocional das pessoas para que o ouvem, responsável pelo mover que aquela canção causa. Louvar é bem diferente. Quem louva entende que é apenas um instrumento nas mãos de Deus, através da sua voz comove, inspira, motiva, porém não se vangloria, já que isso acontece apenas se a unção de Deus ali estiver. E para louvar... Eu entendi o que a irmã Lia fala, eu não canto, eu louvo, que é diferente, né, Su? Eu não sabia disso, a irmã Lia já sabia. Então, a gente está aprendendo, né? Ela disse, eu não canto, eu louvo, que é a diferença. Amém. Pois é. Só terminando aqui, né? E para louvar você precisa estar entregue de coração, corpo e alma a Cristo, né? Eu preciso melhorar muito. Eu me sinto não me sinto um cantor assim né? Que podia dedicar mais, né? Mas a gente a cada dia a gente vai tentando melhorar. Né? Eu tenho um problema assim, que eu tenho uma timidez também que me atrapalha muito, né? Porque é difícil, viu? Quando você chega assim na frente, assim, vê as pessoas olhando assim, eita, agora sou eu, né? Mas assim, Deus vai dando força para a gente, né? E é isso aí. O que é que o senhor queria mais que eu dissesse? Irmão Montenegro, eu acho que em relação ao louvor, porque a música tem os dois lados, né? Tem um lado correto, o lado santo, e pode levar para o lado mal, né? Como apresentar a Deus, tanto na igreja, em casa, o louvor perfeito, esse louvor que expulsa demônios, esse louvor que traz paz. Repete aí, irmão, que eu não entendi bem, não, porque eu falo aí de novo. Como escolher o louvor correto, que agrada a Deus e que expulsa os demônios, traz paz para aquela casa, que na igreja já é feito o louvor como deve ser, e na nossa casa, como selecionar isso? A gente tem que filtrar, né? Porque tem muitas músicas aí que são chamadas religiosas, mas no intuito é de levar a pessoa para a perdição, né? Começa já com a bateria, vai mudando o ritmo, né? E isso não traz Deus em cena. Porque as denominações, até uns grupos da mensagem também, têm partido para esse lado, né? Bateria, então para eles, e eu creio que Deus não está naquilo. Deus gosta dessa simplicidade de coração, né? Que a pessoa tem uma vida vivida e expressa a vida através do seu louvor, né? É isso que eu penso. Muito bom. Agora vamos ver com o irmão Léo. Um cantor, ele corre risco que louva aqui, ele corre o risco de entrar no mundo gospel, e você sabe que quando entra no mundo gospel, aparentemente perde a unção, né? Você deixa de cantar ungido a Deus e passa a embelezar, a trazer a beleza. Vocês, cantores, vocês correm esse risco? Como fazer para vencer isso, até para ajudar outros cantores a não cair nisso? Irmão, com certeza, né? O cantar, o tocar, né, também, é um dom. Você pode ter um presente de Deus, mas não ter Deus com você, né? Então, cada dom que Deus dá, a gente tem que administrar ele. Todos os dons. Até o de glorificar, dar um amém, a gente tem que... como é que se diz? Administrar ele. Está no centro. Porque até dar um amém é louvar a Deus, né? Até isso é louvar a Deus. Então, todos os dons são administráveis, né?
Aí a pergunta do irmão foi desvirtuar o dom, né? Pois é, irmão, a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, a gente para escutar, né? E foi o problema de Nery Sander, né? Tudo que a gente tem a Bíblia, tem o profeta, tem o pastor, né? Para nos centralizar. O defeito de Nery Sander, para ela cair em tentação, foi ela se deter por um pouquinho só de tempo. Foi o que deixou ela endemoniada, que ela teve que procurar o profeta e deu bastante trabalho, né? Então, é isso, irmão. A gente tem que se policiar mesmo, de verdade. A gente tem muita, como diz o pastor, a gente tem muito acervo. Não precisa procurar lá fora. Tem salmos e hinos, inário adventista, inário cantor cristão, harpa cristã, né? Tem muita coisa boa. Arautos do Rei Antigo, os antigos, são bons também. Isso, amém. Então quer dizer que para os cantores o perigo é de estar ouvindo a música gospel, não é? O perigo é de você parar para ouvir uma música gospel, que no caso você fala, a princípio eu vou ver se eu canto esse hino aqui, aí você ali naquele CD, um CD hoje geralmente tem um que presta e o resto não presta. E esse é o perigo do cantor lá, quem está começando agora, por isso que eu trouxe aqui o irmão William, tem o irmão Hélito ali, jovens. O perigo é se eles parar para ouvir esses gospel, e aí pode pegar um espírito e passar a cantar e perder até a unção? É assim, irmão, o diabo ele se aproveita, né? Na verdade, ele é um aproveitador. Ele se aproveita porque a pessoa pensa que está falando de Deus, mas tem um ritmo por trás, né? Então a gente tem que se policiar é claro, a gente não vai deixar de escutar, mas não parar para ouvir, né? Não parar para ouvir. É claro que por um momento de estudo, você está estudando, aí é outro departamento, mas aí você estuda aquilo, mas depois deixa de lado, acaba até esquecendo aquilo, né? É só para você passar de ano ou passar na sua faculdade, né? Isso. Amém, irmão. Agora vamos começar com a irmã Adna ali. A irmã Adna tem uma história muito bonita com o pregador hoje, né, irmã Adna? O pregador hoje que vai pregar aqui, eu chamo o irmão Marcos. Ela estava num posto de saúde, né? Posto de saúde. E a irmã Adna estava ali ouvindo um belo hino. E aí o pregador, o irmão Marcos, que hoje está aqui pregando, graças a Deus, está no nosso meio através deste hino. Fala um pouquinho dessa história, irmã Adna, e o valor, irmã Adna, que é fazer parte disso. Esse conjunto, é uma grande responsabilidade estar aí, não é? E a irmã, mais a irmã Noemi, são uma das que estão aí desde o princípio, praticamente, no conjunto. Fala um pouquinho dessa história, tá vendo o poder? Tem um pregador hoje, vai pregar aqui à noite, ouviu um hino que a irmã Adna estava ouvindo no celular. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, o profeta diz que o cantar dá coragem, né? Então, você ouve, dependendo daquilo que você ouve, você alimenta o seu espírito ou não. Eu acredito que quem tem mesmo o Espírito Santo não se alimenta ouvindo certos hinos, né? Gospel. Então, eu gosto sempre de estar, meu serviço é em casa, aonde eu estou ali, eu estou ouvindo meu hino, né? E antigamente eu tinha assim um certo receio do volume ali, de estar incomodando um vizinho ou outro, né? Mas eu já, além do testemunho do irmão Marcos, quando a gente morava em Lusiânia também, eu estava em casa e ouvindo os hinos. Eu gosto de ouvir muitos hinos de Goiânia, né? Como diz o pastor Adalto, eles já estão mais peneirados, né? Então, eu estava ali ouvindo uma fita cassete de Goiânia e uma vizinha chegou em mim e falou assim, que música é essa que você está ouvindo? Lá de casa eu fico ouvindo, parece, é tão bom assim, o meu espírito descansa. Você me empresta?
E eu falei, empresto, tá? Que pode levar, pode ouvir, né? Mas o certo é que ela disse que começou a ouvir e os filhos dela não quis deixar ela terminar de ouvir, né? Ela me entregou, mas muito feliz, me agradeceu. Ela gostou, né? Agora já o irmão Marcos foi diferente. Eu estava no posto de saúde, fui levar o Weber e o irmão Marcos foi levar a irmã Dulce, né? E chegando lá, a gente que está acompanhando fica ali, inquieto, né? Falei, a televisão ligada lá, eu falei, não, eu vou ver o clipe do Recanto, que eu estava querendo já assistir. Falei, eu vou colocar bem baixinho aqui para não incomodar ninguém, que eu estava sem o fone, né? Aí eu tô lá ouvindo, mas ele estava assim do meu lado e ele ia só chegando perto, né? Aí ele estava lá delirando, ele falou assim, nossa, mas que zino bonito esse zino. A gente se satisfaz. Nossa, lindo, olha só como ela está cantando lindo. E eu vi, quando ele falou isso, que ele estava sedento por algo verdadeiro, né? Aí ele perguntou qual era a igreja, e eu vi que nessa pergunta dele, ele estava realmente querendo uma coisa para satisfazer a alma dele, né? Porque várias pessoas, às vezes, vê a gente e falam assim, mas você é de que igreja, né? Mas só por curiosidade, né? Mas ele não, eu vi que ele estava com fome mesmo, de Deus, né? E daí para frente eu falei assim, por que eu tenho que ter vergonha das coisas de Deus, né? O mundo aí fora, eles não têm vergonha de colocar uma música alta aí, né? E por que eu tenho que ter vergonha? Eu não tenho que ter vergonha. Então, aonde eu vou, eu quero ouvir meu hino, eu ouço meu hino. Em casa, meus vizinhos, se não gostar... Só lamento. Mas é muito bom quando você está triste ali, liga o som, começa a ouvir um hino, logo você vai se acalmando. É muito bom. Amém, Madi. Que coisa boa, hein, Madi? Aí nós vamos lembrar de Paulo, né, irmã? Vamos lembrar de Paulo, né? Paulo na cadeia, né, Morna? Lê para nós aí, Morna. Aí o poder do louvor, aí, o quarto parágrafo. O mesmo aconteceu com Paulo e Silas. Morna também, assim... A voz também embaçada, mas dá para ler, irmão? Só para ver que coisa linda é quando você está com dificuldade. Poder do louvor, irmão, lá embaixo aí, ó. O mesmo aconteceu com Paulo e Silas. Atos 16, 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos não era reclamando não, né, mano? Não era reclamando não, mano. Pois é. Ela orava e cantava, né? E estavam presos, né? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Veja o ensino de 2 Coríntios 12:9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então nós vemos ali, né, que ele tinha levado muitas chibatadas já, estava cantando com Silas, e isso fez com que aquele alicerce das prisões ali, Morona, se abrisse. E essa é a maneira de nós ser ajudados, né, Morona? Exato. E importante, Momar, eles tinham motivo para estarem tristes, né? Que eles estavam pregando a palavra, foram presos. Tinha motivo para estar se lamentando. Da onde vi, tipo, Deus, eu prego o evangelho do Senhor, o que me vem é isso, somos sofrimento. Eu sou mais sofredor aqui, né? Isso. Podia estar assim. Foram louvar e o poder desceu. O poder desceu. Então, isso quer dizer, né, irmão William? O William está começando agora, irmão William, né? Louvor, grande ministério. A gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande de estar nesse conjunto. Não é fácil. E fala um pouquinho da sua experiência dentro disso. Vale a pena louvar a Deus? Vale muito a pena. É uma coisa assim que de gratificação na terra você não encontra, né? Mas eu estava pensando aqui agora, né, que quando você vem aqui na frente para falar, você sente um nervosismo, né? Mas não é por medo não, né? É mais por você
ter aquela responsabilidade, né? E quando eu e meus irmãos vamos cantar ali na frente, esse mesmo sentimento que eu sinto agora, eu também sinto lá. Exatamente por causa dessa responsabilidade, né? E não importa, eu canto desde pequeno, né? E mesmo assim, vocês sabem que tem essa responsabilidade. Uma coisa que eu sei que o louvor traz é a atmosfera, né? E no mundo traz aquela atmosfera de uma preocupação, né, de realmente trazer espíritos malignos com coisas imorais, né, coisas que só, né, trazem a essência do mundo, né? Mas também aqui na igreja, enquanto o mundo traz a morte, né? Aqui na igreja, quando nós começamos a cantar, o irmão Tiago, o irmão João ali, traz aqueles hinos fervorosos, você vai sentindo aquela sensação boa, né, de falar assim, meu Deus, e muitas vezes você sente dúvida quando você está, né, ali nas batalhas da vida, né, e às vezes você sente uma dúvida, mas quando você vem aqui e ouve esses hinos, você fala assim, meu Deus, por que eu estava com essa dúvida, né? Por que motivo? Não há motivo. Deus, ele traz para a gente só as coisas boas, né? E isso quando extraído para a sua alma, é uma coisa totalmente diferente, né? Uma coisa também que o cantar é bastante importante para mim é a letra, porque a letra tem um fundamento, né? Enquanto o mundo ele cria aquelas letras de rock para poder, né, atrair aquelas coisas, aquelas sensações, uma das coisas que mais atrai suicídio para jovens, adultos, e não importando a idade, no mundo, é o rock and roll, né? Que traz toda aquela coisa decrépita, né, de túmulos e coisas assim, mas aí você vê como foi feito os hinos cristãos, né? Hinos antigos, hinos com tribulação, hinos que não estavam procurando a tristeza, mas mesmo se a situação fosse difícil, ele estava procurando a felicidade daquela situação, que era somente Jesus, né? Então isso aí ativa realmente algo dentro de nós, né? Que nós saímos desse corpo carnal, porque ele vai ficar, né? Mas aí nós já nos transportamos para a outra vida, né? O porvir. Que muitas vezes, eu não sei assim, isso com certeza deveria ser mútuo, né? Quando você ouve assim, lá não haverá mais morte, nos hinos desses, você fala assim, meu Deus, morte. Muitas vezes a pessoa só vai saber o que é morte quando está ali no leito do hospital, só vai saber o que realmente é aquilo quando ela estiver passando. Mas se você tiver esse agradecimento, se você já tiver essa emoção, antes de passar, já não é uma coisa boa? Você sentir esta presença de Deus, sem precisar de ter uma emergência, né? Então isso aí é o que o louvor, eu creio que muito traz para a vida cristã e para a alma cristã. Bom, né? Muito bom, irmão. Irmã Noemi, às vezes também tem o louvor toda a igreja, tem quem canta, né? Tem que estar sempre treinando, dedicando, mas tem aquele comentário, para Deus, assim, na simplicidade, mal feito. Como que é, no caso, vocês que cantam? Tem que se esforçar, treinar, ensaiar, buscar? Ou é assim, para Deus, qualquer jeito tá bom? O louvor, ele tem, principalmente para Deus, o louvor, né? Você não está simplesmente cantando. Então, você exige de você mesmo um aperfeiçoamento, um ensaio. Você tem que se dedicar, porque para Deus você quer dar o melhor. Você não quer dar uma coisa mal feita. Às vezes a gente é chamado para cantar. Esses dias eu ouvi a Zane falando da professora de canto, que o cantor que louva ao Senhor, ele não pode falar assim, eu estou gripada, estou com a garganta inflamada e não vou cantar. Ele tem que passar por cima de tudo isso e não se deixar se abater pelas enfermidades. Você tem que se esforçar e louvar ao Senhor. Não é que você vai falar assim, eu estou rouca, vou cantar. Não, você tem que se esforçar e se prevenir, cuidar, né, da sua saúde para não estragar aquilo que Deus te deu. É como um instrumento, um violão, um teclado. Ele tem o som, mas se a pessoa não cuidar dele, ele vai estragar, ele vai ficar com um som feio, né? Então, tem que ter o cuidado, tem que dar o polimento. Então, a gente sabe que a nossa voz é um instrumento e é usado por Deus. Então, a gente tem que cuidar.
E tem o irmão Magno tinha falado para me falar sobre o perigo, né, de louvar e de se deixar, assim vai descer. A gente tem que saber, quem canta, às vezes fala, nossa, o hino foi bem sucedido. Então, aí aquilo faz a gente se sentir bem, é do humano, né? Você pensar assim, nossa, o hino foi bem sucedido, todo mundo gostou. E aquilo ali, se você ficar olhando para você mesmo, aquilo vai fazendo você ficar orgulhoso, vaidoso. E aquilo ali para Deus, quando você for cantar de novo, não vai ser uma oferta, um cheiro suave, né, para Deus. Vai ser uma coisa assim, do seu eu. Então, a gente tem que se policiar. O cristão, eu creio que todos que cantam sabem que tem que se policiar e não se deixar abater por uma crítica. Às vezes você vai cantar um hino e não dá certo, dá alguma coisa errada, mas eu vou tentar, Deus vai me dar a força, no próximo eu vou dar o melhor de mim e vai ficar bom. E também, quando o hino ficar bom, não sim vai descer, não falar assim, nossa, né, eu me esforcei, e sim vai descer. Você tem que se manter no equilíbrio, tudo dentro do centro e dentro da vontade de Deus, é o que Deus quer de nós, né, é estarmos dentro da vontade dEle, dentro da perfeita vontade dEle, e dedicar o melhor nosso. Ei, irmã Noemi, que a irmã Bruna fala de uma moça, né, que foi cantar lá. Conta pra nós aí aquela história daquela moça que a mãe teve que gastar uma nota, né, para limpar a roupa. E ela vai lá, aí eu vou cantar hoje na igreja do irmão Brana, tem que fazer permanente. Aí é onde vem o perigo da coisa, né? Fala um pouquinho dessa moça aí para nós. O profeta conta, né, na mensagem a crueldade do pecado. Crueldade do pecado, eu creio, né, e que é uma mocinha, né, foi cantar, o profeta olhou e não permitiu que ela cantasse. Aí um irmão chegou nele e falou, mas o senhor não permitiu que ela cantasse? Aí ele falou para o irmão, o espírito que ela estava, ela tinha feito permanentes no cabelo, gastado um dinheiro que a mãe dela lavava roupa com o suor da mãe dela, para fazer permanentes no cabelo, para se amostrar. Então, aquilo ali era um espírito errado, né? Então, o profeta, como ele tinha discernimento de espírito, ele falou ali na mensagem, estou usando minhas palavras, mas ele disse que o cantor, ele tem que ter esse cuidado, né? Não é porque canta bem, aí eu tenho que me amostrar, me vestir uma roupa, ou cabelo, né? Eu creio assim, você tem que ir na maneira que você, na sua compostura de cristão, na maneira que cabe a você, porque o que eu vi ali, ela fez uma coisa que desagradou a Deus. Ela usou de um esforço da mãe dela para se amostrar, então aquilo foi errado. E isso às vezes acontece com um cantor de sim vai descer, né? O caso que pode. Amém, obrigado, irmão. Agora eu quero falar algo aqui que o profeta fala na mensagem Espíritos Sedutores. Irmão Bruno ali dentro de um carro, junto com um companheiro, e o companheiro começou a colocar uma música, né? Aí o irmão Bruno fala aqui, ó, outro dia vindo de carro, certa pessoa veio e ligou o meu rádio. Uma classe de velha música vulgar. Eu disse, desliga esta coisa. Eu não quero ouvir isto. Alguma espécie de velho blues. Disse, porque eu gosto de ouvir isso. Eu disse, sua natureza está errada. Olha, o Brana fala. Ele falou que gostava de ouvir aqueles velhos blues lá, né? O Brana falou para ele, sua natureza está errado, você está errado. Quando eu estava por aqui, poucos dias depois daquilo, em cima do lado das montanhas e das colinas, pescando com a pessoa, aqueles passarinhos cantando, e cotovias, e estavam gorjeando, o velho roxinol voando pelos céus, roxinol cantando e louvando. Eu gritei para aquele rapaz, eu disse, veja rapaz, esta é minha música. É coisa boa, hein? A música dos pássaros, porque os pássaros, na verdade, eles louvam, né, irmão? Eles louvam de verdade. Eles acordam de manhãzinha adorando a Deus, né? Não vê um pássaro quando tá de manhãzinha acordando, tá mal, tá ruim. Ele já começa cantando, né? E o irmão Bruno vai lá e gritou com o rapaz, e gritou para aquele rapaz e disse, veja rapaz, esta é a música, conserve isto ligado, este é o meu rádio, nenhum Elvis Presley aprenderá a cantar para mim aqui, fere a minha alma.
Que coisa, né, irmão? Né, irmão Abdias? Agora fala para nós também, irmão Abdias. Você vê que o irmão Brana falou aqui que fere a alma. E fere mesmo, né? Rock and roll veio do inferno. E um cristão, quando para ouvir essas coisas, fere mesmo. Agora, você que conhece bem a música, sabe? Desde de berço já, né? Fala um pouquinho, irmão. Eu quero que você fale agora um pouquinho do poder maligno que a música pode trazer. Boa tarde com Jesus. Irmão, é o seguinte, no Salmo 150, o salmista Davi disse, louvai ao Senhor. Ele deu prosseguimento dizendo, louvai ao Senhor com instrumentos de corda, louvai ao Senhor com órgão, louvai ao Senhor com alaúdes, louvai ao Senhor com símbolos, né, o símbolo da música, quando se escreve a música, né? E a música, a gente sabe, muitos sabem que a música ela começou em Gênesis com descendência maligna, do diabo, vamos dizer assim, né? Veio de lá, sim, mas Deus também teve os seus músicos, né? Já visto que os levitas, todos eram músicos, cantavam, né? No Velho Testamento a gente vê toda a trajetória da igreja de Israel, tinha os levitas que cuidavam da parte do louvor. Só que temos que ter um cuidado, nós músicos, ou seja, as pessoas que gostam de cantar, de tocar, tem que ter um cuidado em saber diferenciar o certo do errado, porque quando se fala de louvor, pode estar louvando a Deus e pode estar louvando ao diabo, né? Pode estar louvando a Deus e louvando ao diabo. E aí o que acontece? Às vezes você fala assim, eu estou louvando, pensando que está louvando a Deus e está louvando ao diabo. Eu posso citar alguns exemplos, mas daqui a pouco. Então, conta-se a história de um homem, no princípio, aqui o irmão Valdinei entrou num assunto que eu achei interessante. A diferença quando fala de louvor, há uma diferença de louvor com a música em si. Porque a música, quando você vai estudar a música, cai no que o irmão Léo falou. Existe uma técnica para você entender a música, existe todo um enredo na música, uma estrutura na música para você entender o que é a música, quando há um funcionamento de 3 partes, né? Harmonia, melodia e ritmo. Aí estou falando da música, que é o que todos têm que aprender. Todos devem saber disso para poder até mesmo fazer um perfeito louvor para Deus. Então funciona assim. Então conta-se uma história de um homem que ele estava enjoado, por onde ele andava ele escutava músicas, barulho, ele enjoou daquilo, ele queria se ver livre daquilo, ele não queria escutar mais, ele estava tão enjoado que ele ia num lugar, tinha música, ia no outro lugar, música também, todo lugar que ele ia tinha música, e haja visto que a música está em todos os lugares que a gente entra, onde você vai tem música, não existe, se tirar música, eu acho que falta 40% do funcionamento do globo da Terra, assim, no meio da sociedade, para muita coisa, assim, né? Fica um silêncio. Agora, existe a maneira, um diferencial entre ser cristão, a música do cristão e a música do mundo. Tem uma diferença enorme, que eu já parei assim, observando muitas vezes, com algumas experiências minhas mesmo, a gente vê as pessoas, né, ouvindo aquilo, para ouvir certa música, quando você vê que a estrutura da música todinha, ela está levando ao ouvido, ao coração do ouvinte, pornografia escrita na música, porque a música ela é uma mensagem cantada, está sendo levada uma mensagem cantada, né? Pornografia pode ser falada e pode ser cantada. Então eu parei ouvindo assim, então quase todo lugar que a gente está, você só ouve isso no mundo aí fora, você só ouve isso, né? E então aquele moço que estava cansado de ouvir tanto barulho, todo lugar que ele ia barulho, ele falou assim, não, eu estou enjoado, eu vou para o mato. Ele falou desse jeito, eu vou para o mato. E chegou lá no mato, ele deitou, ele fez um limpeiro lá e deitou lá no meio do mato. E ficou deitado lá, na beira de um córrego ali. Aí ele se sentiu um pouco em paz, que aí ele saiu um pouco do barulho dessas músicas, né? Desse mundo da música. Aí ele ouviu uma música. A música está em todos os lugares. Ela não está somente no pegar um instrumento e tocar, um instrumento qualquer e tocar. Ela está em todos os lugares. Ela está no seu caminhar, a música está no seu caminhar. A música está no correr de uma água. A música está no canto de um passarinho, foi o que o senhor citou aqui, o irmão Brana falou, né? Está no canto de pássaros. A música está em vários lugares. Às vezes as pessoas encaram a música só assim, tem que pegar um instrumento e tocar. Não, a música não está só nisso. A música está em todos os lugares, ela representa vários instrumentos deste mundo por aí.
Aí ele escutou esse pássaro cantar, os pássaros cantar. Assim, aí ele disse isso. Aqui, essa música é música de se ouvir. Ele só via o gorjear dos pássaros, né? Vários pássaros, vários cantos diferentes. O córrego, a cachoeirinha, aquele barulhozinho. Aquele era uma música que agradou a ele. Entendeu? E para nós aqui, nós temos que ter muito cuidado, muito, para nós mesmos aqui, da mensagem, que entende a mensagem. Nós ouvimos músicas, nós lidamos com música o tempo todo, não só as nossas músicas que nós cantamos aqui, nós lidamos com música gospel, música mundana, nós lidamos, às vezes você está mexendo com um programa ali, sai uma música mundana, ali nós temos que estar com o espírito preparado para não deixar aquilo entrar na nossa alma, na nossa vida espiritual, porque é aí que está o perigo da coisa, o campo que o diabo quer entrar. Às vezes você está ouvindo aquilo ali, está ouvindo, vai ouvindo, aí quando chega à noite em casa, você está cantando aquilo, você nem percebe que você está cantando. Deitado na cama lá, ou no momento que você está tranquilo em casa, você está cantando aquela música. Um conselho que eu dou para todas as juventudes, os adolescentes, eles gostam muito de colocar música no celular, né, no celular. É um conselho que eu dou, com uma certa experiência que eu tenho na música. Tenham cuidado com isso, que às vezes é o louvor que eu falei, né? Está louvando a Deus e está louvando ao diabo. Às vezes, não, coloca essa musiquinha aqui no celular. Coloca essa musiquinha. Você está louvando ao diabo, porque só há dois senhores. Se você adora um, você entristece o outro, né? E aí, eu vou colocar aqui. Aí você vai lá, você pega o celular geralmente, todos, isso é de mamana caduca, vamos dizer assim, né? Tem rap, que eu nem não considero aquilo como música, porque a música é dividida em 3 partes, melodia, harmonia e ritmo. E no rap você não vê melodia, você só vê ritmo, só ritmo, um ritmo, acho que para lá dos infernos ele veio, entendeu? Para destruir. Entendeu? E é o que a gente vê mais na maioria dos adolescentes, rap, hip hop, rock, hip rock, um monte de coisa que tem. Aí fica a pergunta, você está louvando a quem? Tá louvando? Não, está aqui no celular só para... não está aqui, mas eu não estou usando isso não. Ué, mas o profeta disse que não fica neutro. Você está louvando alguém. Você está louvando alguém. Né? Então tem que ter o cuidado. Os jovens, tira isso dos seus celulares. Em nome de Jesus Cristo, tira isso. Você está louvando o Satanás, o diabo. Ele está alegre. Se você alegra o Satanás, Deus está triste com você. O Espírito Santo está triste, né? Às vezes, Mabi diz, aquele jovem não é bem sucedido e não sabe o que é, né? Ó próprio, está ali com aquela coisa no celular, ou seja onde for, precisa tanto da ajuda de Deus e está lá, preso, não consegue nada, mas isso não é só o jovem, não, isso é todos, né? Não é, Morrona? Isso é todos, né? Está vigiando, né? Vigiar. Mais alguma coisa? Há pessoas que não sabem diferenciar no nosso meio, por exemplo, a hora da palavra, a hora que a palavra vai ser pregada, né? Seja quem for o pregador, vai pregar. É de se observar, eu já observei, é de se observar isso. Que quando está apresentando os hinos, né? As músicas, vamos dizer, a música nossa, está sendo apresentado, todo mundo fica ali naquela expectativa de ouvir, né? Na hora que a palavra vem, as pessoas levantam, vai no banheiro, vai lá fora, vai conversar com alguém, porque a expectativa dela estava em ouvir a música. Ou seja, ela está deixando ser levada simplesmente pela aquela coisa supérflua, que não é... Talvez ela não entrou nem no espírito de adorar a Deus, de adorar junto com a pessoa que vai cantar. Entrou no espírito com ela de adorar a Deus. Então ele está confundindo essas coisas. É uma coisa que nós devemos ter cuidado e não confundir isso, porque hoje o que predomina é a palavra pregada, a palavra. Lá do outro lado, sim, lá do outro lado vai continuar o louvor. O Mombrana disse que, né, que pode procurar ele no meio que tiver um povo cantando, que ele vai estar lá, e eu também. Amém. Vem, irmã Selmi, agora, irmão. Irmã Selmi, a senhora que faz parte do Ministério Louvor há muito tempo, como permanecer firme fazendo correto, sem nem ir para o lado relaxado ou o lado que se considera melhor do que os outros, né? Como manter no centro, sendo humilde, mas fazendo com dedicação.
O cantor, ele que se julga cantor, eu mesma assim, nunca me vi como a cantora. Eu sempre procurei me ver como um instrumento que Deus possa usar. Porque quando a pessoa se deixa levar pelo envaidecimento, então facilmente, quando ela se deixa levar pelo elogio, ela vai deixar-se cair por uma crítica. Então, e nós que estamos assim, tentando louvar o Senhor, buscando, geralmente a gente tem os dois lados, né? Então tem que buscar o equilíbrio, pedir a Deus, né, sempre o espírito de humildade, que é o principal, sempre manter humilde, porque Deus só pode atuar no seu louvor, no perfeito louvor, com humildade. E Deus, Ele vê tudo, Ele vê dentro do seu interior. Porque às vezes as pessoas julgam pela aparência, vê a irmã mais humilde e tal, ela é humilde e tal, mas às vezes o espírito não é. E às vezes o cantor tem que ter muito, se policiar nesse ponto do seu espírito, porque Deus está vendo ali. E aí ele vai saber onde ele vai poder atuar, se é no espírito humilde ou se é na pessoa que leva só uma aparência de humilde, mas o espírito não é. Porque é uma grande responsabilidade e todo cantor que está ali querendo louvar a Deus, ele tem que lembrar disso, de na hora que você está cantando, você ter a reverência de saber que Deus está te vendo por dentro. Ele está vendo se você está ali louvando ou cantando, que tem a grande diferença, né? Mas tem que se procurar o equilíbrio, né? Buscando no espiritual, porque é só no espiritual que é possível, né, se ver sempre menor que o outro. É ser humilde por dentro, não só por dentro, né? Principalmente por dentro, e se vendo sempre menor do que o outro, sempre disposto a aprender, a se dedicar, e nunca assim, que é uma parte também difícil que tem que se ver, que às vezes as pessoas levam muito só para a técnica, né, do cantar. E o louvar nem sempre é só a técnica, né? Você tem que alcançar as duas coisas, né? A técnica e principalmente a unção. Muito bom, né, irmão? Bonito isso que ela falou. Isso abarca, assim, todos os dons. A grandeza de um dom sempre se julgar menor do que os outros. Essa foi a atitude do irmão Brana. Ele chegou até a dizer, eu não sou um pregador. Ele falou isso várias vezes, eu não sou um pregador. Eu sou um contador de história da Bíblia, mas, no entanto, foi o maior de todos os profetas que já pisou na terra. O ministério dele foi o maior. Então, mas nunca ele se jactanciou. Ele dizia, eu sou o menor. Eu não sou nem digno de ser chamado de pregador. Então, essa é a grandeza que chama Deus em cena. É você sempre se julgar o menor, como a irmã Selmi disse. Sempre se julgar o menor, nunca se jactanciar. Você fazendo assim, o Espírito Santo nunca te deixará. Mas quando você envaidece, diz que você é melhor do que o outro, você vai ficar sozinho, cantando sozinho. E vocês não são bobos, vocês já ouviram pessoas cantando sozinhos, sem unção, enxavido, né? Cheio de enfeite. Assim, mas é enxavido, não desce. Assim, não desce. Até como pregador também, né, pastor? Pregador da mesma forma, que se envaidece, Deus deixa ele. Deus deixa. Deus deixa. Ela fala uma coisa muito importante, pastor Dalton, que é uma das coisas que eu penso que não só o cantor, mas o pregador, que vem trazer algo, tem que ter a unção. É o que faz a diferença, o que atrai. E a unção vem através de um critério, que é temor de Deus. Por exemplo, faz uns 40 anos que eu prego. E todas as vezes que eu vou pregar, parece que é a primeira vez. Eu entro tremendo no púlpito, porque a coisa é muito séria. Eu encaro isso com muita seriedade. Eu entro tremendo. Para mim, parece que é a primeira vez. E aquele temor, tremor. E isso não deixa a gente envaidecer. E esse é o sentimento que nós temos que ter, né, pastor? A gente entra com medo. Temor, né? Temor. Enquanto existe isso no pregador, no cantor, ele não vai confiar em si próprio, vai confiar em Deus, aí Deus abençoa. Mas quando diz, para mim, tanto faz Deus ir como Deus não ir comigo, e eu faço a obra do mesmo jeito. Aí ele cruzou o corguinho. Eu já vi vários deles falar isso.
Aí Deus não vai mesmo, Deus não vai mesmo. Irmão Brana fala daquele pregador que entrou no púlpito todo jactancioso, tá? Mas quando desceu de lá, desceu bem... Cabecinha baixa. Cabecinha baixa. Aí irmão Brana chega a dizer, se ele tivesse subido da maneira que ele desceu... Ele não teria descido como... Como é que é? Não teria... Se ele tivesse subido como desceu, não teria... Ele teria descido como subiu. Como subiu. Então, porque ele subiu jactancioso, né? Aqui eu tô aqui, agora a coisa vai funcionar. E aí Deus foi lá e deixou ele, né? Como o caso do irmão Arlo, por exemplo, ele só canta bonito daquele jeito que ele canta, porque ele é humilde. Ele cantou para nós o e-mail lá. Cantou? Tem as filmagens aí. Se ele fosse jactancioso, não tinha boniteza nos Ele até pregou em inglês para nós aqui hoje o e-mail. Pregou em inglês? Tá aí, tá tudo anotado aí. Viu? Quem interpretou ele? O irmão Regimilton. Cadê isso? Regimilton foi intérprete. Tá por aí, viu? Tá no celular aí. Cadê? Vem cá, irmão Arlo, como o Regimilton. Ele pregou para nós aqui em inglês e Regimilton traduziu lá hoje. Certinho? Foi, certinho. Regimilton traduziu o pé da letra. Regimilton traduziu o pé da letra e ele parecia que era o irmão Brana, o Arlo lá. É mesmo? Tá vendo? Irmão, tá por aí, depois nós vamos ver esses vídeos aí, viu, Moar? Amém, graças a Deus. Irmãos, então o segredo de tudo, para ser um bom cantor, um pregador, ser um cristão da forma geral, é ter humildade, né, irmão Abdias? Né, irmão Ronan? Ter humildade, ter simplicidade, e sabendo que eu não tenho nada para oferecer para ninguém, mas se a unção estiver em nós, Deus que é Deus pode ajudar as pessoas através do louvor, né, irmão Ronan? Verdade. Pregando. Como foi colocado por todos, você é apenas um instrumento de Deus, né? Deus é quem usa. E a irmã Noemi falou uma coisa muito importante para nós encerrar, irmãos. Ela falou, nós temos que cuidar desse instrumento. Ela falou que o instrumento dela é a voz, o é o violão, né? O outro é o piano, mas ela disse que o meu instrumento é minha voz, então eu vou cuidar dela, né? Toma assim um remedinho para sempre com a voz estar boa, não é, irmão? Tudo isso aí é adoração. Aí na hora que vem cantar, canta bonito, né? Ungido, né, Borna? Essa é a parte natural e na parte espiritual, o exemplo, né? Isso, de vida, né? O obreiro, ele é muito visto, então sempre ser o bom exemplo para todos. Amém. Você foi ajudado nessa tarde? Amém. É tão bom, irmãos. Tudo isso é aprendizado para nós nos tornar um melhor cristão, né? Um melhor cristão. Vamos com o irmão Abdias fazer a oração encerrando nosso trabalho. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, foi notória a sua presença no nosso meio, Senhor. Nós te pedimos que ensina cada um, Senhor, a te louvar com um perfeito louvor, ó Pai, a cada dia, aqui na igreja, onde ele estiver, na casa dele, onde estiver, que ele esteja em louvor ao Senhor, até mesmo com o seu silêncio ele está louvando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde, que o Senhor continue nos falando, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Obrigado a cada um de vocês que vieram aqui. Deus abençoe e recompensa. Deus abençoe a todos. Por que a irmã Lia fala, eu não canto, eu louvo? É porque tem diferença, né? Cantar é uma coisa e louvar é outra. Verdade. A irmã Lia sabia, eu não sabia. Aprendi hoje. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.